Olá pessoal, meu nome é Divanira Leal e hoje estou aqui para dar uma aula para vocês sobre atmosfera. Então, o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de gás que envolve o planeta Terra, envolve a superfície da Terra. E aí nós temos a origem da palavra. Então, a palavra atmosfera significa esfera de ar e dá nome à camada formada por diversos gases e vapor de água. Ela envolve a superfície da Terra, a camada, e de forma a ser mantida ao redor do planeta em função de quê? Da gravidade, né? A gravidade é uma força que existe, que nos deixa unidos na Terra, fixo na Terra. Ela é composta, a atmosfera é composta por nitrogênio, oxigênio e outros gases como argônio, neônio, hélio e o dióxido de carbono. Esses quatro últimos são mais raros de encontrar na natureza. Então, no início da formação do planeta Terra, a atmosfera era composta basicamente por gases, metano, amônia, vapor de água, gás carbônico, resultante das constantes erupções e colisões de meteoros na superfície primitiva, da Terra primitiva. Então, em uma segunda fase, surgem os primeiros organismos vivos, que realizam fotossíntese, absorvendo o gás carbônico da atmosfera e transformando em oxigênio. Então, a atmosfera ela possui 5 camadas. Então, vamos ver as camadas, né? Temos a primeira camada, troposfera, a segunda, estratosfera, terceira camada, mesosfera, quarta, termosfera e a última camada, a exosfera. A gente vai ver a definição de cada camada dessa. Então, a primeira, a troposfera, é a camada mais importante, é a camada onde nós vivemos. Ela é onde há toda a prática humana, pois ela acontece os fenômenos como a chuva, as variações umidades e ainda contém o vapor de água. E é nela que há a presença do oxigênio, que é o gás que nós respiramos. Ela é menos espessa, mas é mais densa, quer dizer, é mais pesada. A segunda camada, nós vamos definir como uma camada acima da troposfera, que está localizada, né? Acima da troposfera é a estratosfera, que ela atinge até 50 quilômetros de altitude. A sua importância, de fato, ela abriga a camada de ozônio, cuja composição tem a função de filtrar os raios ultravioletas, os raios solares. Contudo, nessa camada, quase não há a presença de vapor de água e sua concentração do oxigênio é muito baixa, então o ar é rarefeito. A terceira camada nós temos a mesosfera, é a camada que apresenta as menores temperaturas, quer dizer, uma camada de muita chuva, fria. O ar presente na mesosfera oferece resistência aos objetos que entram na atmosfera. O calor é gerado pela resistência do ar e de diversas rochas que irão colidir com a Terra. Faz com que esses objetos sejam incendiados, dando origem ao que a gente conhece como estrelas cadentes. Então, após a mesosfera, nós temos a termosfera, que é a quinta camada. Essa camada ela chega a atingir a 500 quilômetros de altitude. E a sua importância para o ser humano é porque lá se encontra o fato de abrigar os gases ionizados que ajuda a refletir a propagações das ondas de rádio e a longas distâncias. É a camada mais extensa e mais quente da atmosfera. Ela absorve as radiações solares. E no final aqui nós temos a última camada, que é a exosfera. É o local onde estão permanentemente os satélites artificiais de transmissão, que é onde a gente recebe todas as informações. É quando a gente via satélite, né? Então a gente recebe exatamente dessa camada exosfera.
e também os telescópios espaciais. A exosfera, ela começa com a altitude que varia de aproximadamente 500 até 1.000 quilômetros, dependendo da atividade do calor, a atividade do Sol, né, solar. Nessa camada é extremamente rarefeito, quer dizer, o ar é raro. E ela é composta dos gases hidrogênio e o gás hélio. Na atmosfera, nós temos a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica é também chamada de barométrica. É a força que o ar da atmosfera exerce sobre a superfície da Terra e sobre todos os corpos. Essa pressão não é igual em todos os pontos do planeta. Ela varia de acordo com as condições climáticas, quer dizer, ela varia de acordo com a temperatura, com a chuva, com os ventos, toda essa condição climática. Mas nós temos uma coisa importante na atmosfera, que é a proteção, né? No espaço há muitos fragmentos de astros que se desintegram lá constantemente dos planetas e são atingidos, o planeta são atingidos por esses fragmentos. Então a atmosfera ela é responsável para não deixar que esses objetos caiam na superfície terrestre. Então é uma proteção. Nós temos uma curiosidade sobre um fenômeno natural que eu trouxe para vocês, que é a aurora boreal. O que é a aurora boreal? É o fenômeno natural que ocorre no Polo Norte durante tempestades solares, quando um gás chamado plasma é eletrizado por partículas de elétrons e prótons. Quer dizer, essas partículas são positivas e negativas, que tem no núcleo do átomo, que vocês vão estudar lá no 9º ano. Então, o plasma ele entra em contato com a atmosfera e com o corpo magnético da Terra, que funciona como escudo contra essas partículas vindas do Sol, resultando no impacto dos ventos solares com o campo magnético do planeta. E é um evento muito lindo, né? Colorido. Então, a aurora boreal, ela é um fenômeno natural, que ela ocorre na camada termosfera, na 4ª camada. Então, a gente tem um resumo do que a gente aprendeu hoje. A atmosfera, que é a camada de gás que envolve a Terra, e suas camadas, né? Então, nós temos as 5 camadas, que na primeira camada nós temos a troposfera, que é onde ocorre todo o evento, né, de chuva, de oxigênio, onde a gente vive, na verdade, que a gente precisa do oxigênio. E a segunda camada é a estratosfera, que ela é um pouco acima da troposfera. Na mesosfera nós temos muita chuva, camada fria, e na termosfera, onde ocorre a aurora boreal, e também nós temos a ionosfera, que é uma camada que fica entre a termosfera e a exosfera. E temos a última camada, que é chamada exosfera, que é onde não tem gravidade, é sem gravidade. E nessa camada, ela não tem como a gente sobreviver. Então é a última camada e hoje a gente aprendeu sobre a atmosfera e suas camadas. Eu espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham aprendido algo comigo e até a próxima aula, se Deus quiser.